pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, pessoal, aqui da quarta etapa, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. E aí, vocês aí de casa, para irem acompanhando então esse nosso assunto, abram o livro de vocês aí na página 199. Então, a partir da página 199 aí do nosso livro, nós vamos dar continuidade, sim, ao estudo desse capítulo, a partir desse tópico que trata aí sobre as causas da fome. Infelizmente, pessoal, a fome é uma realidade triste existente, não somente, infelizmente, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região Nordeste, no nosso país, mas no mundo. Infelizmente, independente da região ser rica ou pobre, da cidade ser rica ou pobre, do continente, do país ser rico ou pobre, infelizmente, há pessoas que passam fome, infelizmente. Como nós já vimos, pessoas que são tidas como que passam fome são aquelas pessoas que não têm uma alimentação regular, permanente, de qualidade e de quantidade. Então, essas pessoas que não têm uma alimentação regular ou permanente, com qualidade e boa quantidade, sim, são tidas pessoas com fome. E aí hoje, infelizmente, a gente trata sobre as principais causas que geram a fome. Ou seja, a fome tem origem em causas naturais, em causas políticas, econômicas, sociais, mas também em causas relacionadas a preços de alimentos. Então são as três principais causas da fome no mundo, tá certo? Mais uma vez, as principais causas que geram fome no mundo são sim causas naturais, causas políticas, econômicas, sociais e causas relacionadas aos preços dos alimentos. As causas naturais, pessoal, ou seja, a fome quando ela é provocada por questões naturais, como por alteração do clima, ou seja, em um determinado território. Então, choveu demais ou foi seca demais. Consequentemente, a produção agrícola não foi suficiente para atender o consumo. Resultado, pessoas passam fome. Pragas, ou seja, aquela enorme plantação agrícola foi então invadida por pragas que veio a destruir. Consequentemente, o que foi colhido não vai atender o consumo. Resultado, infelizmente, fome. E uma outra causa natural que pode vir a provocar fome é a questão de desastre natural. Ou seja, um maremoto, um terremoto, um tsunami, que então chuvas intensas que antes duravam um dia, durar meses, e aí, consequentemente, esse desastre natural provoca inundações, provoca perda de plantações, gerando então fome. Mas a gente vê que uma das causas primordiais, principais que causa a fome são por questões políticas, sociais e econômicas. Ou seja, má distribuição de renda, principalmente em Picos, Piauí e Brasil, onde a gente observa poucas pessoas com muito dinheiro e a maioria dos brasileiros com pouquíssima quantidade de dinheiro, dependente de auxílios e que, infelizmente, por ser baixo, não tem como solucionar os problemas de alimentação. Então, devido à má distribuição de renda em Picos, Piauí e Brasil, muitos brasileiros com pouquíssima quantidade de recursos, de dinheiro, como se alimentar dessa forma? Então, infelizmente, tem como resultado a fome. Utilização predatória dos recursos naturais, ou seja, o homem na cobiça cada vez mais de explorar o meio ambiente para produzir gêneros agrícolas para vender, consequentemente, ele passa a dominar uma grande faixa de terra. E muitos ficam então sem terra, sem locais para a produção agrícola, né? Leva a essa questão, distribuição desigual de terras, muitos com pouca terra e pouquíssimas pessoas com bastante terra, né? Guerra entre nações inimigas ou entre pessoas do mesmo país, da mesma cidade, isso também, as guerras internas ou guerras entre nações inimigas
causam deslocamento de pessoas para outras partes do mundo e, consequentemente, também gera fome. Um outro fator que gera fome, pessoal, os altos preços dos gêneros alimentícios. Por exemplo, na atualidade no Brasil, a produção agrícola ela está alta, mas o consumo externo também está alto. Vários países do mundo, principalmente a China, estão consumindo muitos os gêneros agrícolas brasileiros. Consequentemente, o que está sobrando de gênero agrícola dentro do Brasil é pouca coisa, por isso que o preço disparou. Ou seja, a carne bovina, por exemplo, muita da nossa carne bovina está sendo consumida pela Ásia. Então, o que fica aqui no Brasil é em pouca quantidade e o preço aumenta absurdamente. Não somente da carne, mas de vários outros gêneros, o que leva à fome. E aí a gente pode também dizer, pessoal, que os preços dos alimentos ficam altos, principalmente quando a prática é da monocultura, ou seja, quando em uma grande dimensão de terra eu passo predominantemente a plantar só um gênero agrícola voltado para a exportação. Consequentemente, o que fica aqui são poucos gêneros. E aí esses poucos gêneros, quando ficam aqui, o consumo é alto, os preços aumentam. Foi o que a gente acabou de falar para vocês. E aí, um outro fator também que causa fome é essa questão da concentração fundiária, ou seja, concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Aqui em Picos, Piauí e Brasil, a gente vê 1, 2, 3, 4 pessoas sendo dona de boa parte das terras. E aí a maioria dos brasileiros, piauienses, picoenses, sem um pedaço de chão onde ele poderia plantar e sobreviver daquela produção. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo aqui a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.